Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao KotaiCast. Pessoal, eu estou num ambiente um pouco diferente. Esse aqui é um ambiente temporário porque eu estou numa casa de campo alugada, onde eu decidi passar a virada de ano. Eu prefiro passar sempre a virada de ano, um lugar mais tranquilo, onde eu posso relaxar. Minha cabeça está bastante cansada, a gente está trabalhando bastante, tá? A nossa equipe está trabalhando constantemente na evolução do nosso ecossistema, mas graças a Deus, graças ao apoio dos senhores, está tudo muito bem encaminhado para 2026. E pessoal, é o seguinte, eu quero falar nessa live sobre o nosso escritório em Miami. Vamos abrir oficialmente um escritório em Miami, então peço por favor que você deixe o seu like para fortalecer, se inscreva aqui no KotaiCast e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que se interessa sobre esse assunto que é muito importante, tá? Pessoal, tem algumas pessoas que não sabem, por isso que eu sempre começo os vídeos falando sobre isso. O Kotai Ecosystem é uma startup de tecnologia, ok? Então o Kotai Ecosystem hoje já é uma marca internacional, tá pessoal? Então nós já constituímos uma empresa legalmente constituída nos Estados Unidos. Kotai Ecosystem é uma empresa legalmente constituída nos Estados Unidos, tá? E pessoal, o Kotai Ecosystem recentemente ela foi avaliada em mais de 125 milhões de reais, tá? Então a nossa missão aqui, pessoal, é no valuation, ou seja, na prestação de serviço e consequentemente a valorização do nosso ecossistema acaba crescendo, né? Pessoal, hoje nós somos uma Tech Unicorn Global. Tech Unicorn Global é igual, por exemplo, Nubank, é igual Telegram, é igual Facebook. É um negócio que tem escalabilidade global, ou seja, uma escalabilidade exponencial, tá? E olha só, nós vamos abrir esse ano, esse é o tema do vídeo, né? Nós vamos abrir oficialmente um escritório nos Estados Unidos, escritório físico, que será aberto à visitação, etc. e tal. Por quê? A nossa intenção é atender às necessidades do público americano, tá? E também do público latino. Então, a gente tentou achar um meio termo, certo? Então, já que nós estamos constituindo uma empresa nos Estados Unidos, nós podemos, por que não, também abrir um escritório físico em Miami. Então, Miami tem muitos brasileiros em Miami, tem muitos latinos em Miami, tá? Então a gente pode tanto atender o público latino quanto o público americano, porque nós estaremos em Miami, fisicamente. Então, Miami é um ponto estratégico muito positivo, que passa muita credibilidade também, tá? Porque como nós queremos uma startup, nós queremos criar uma marca que seja reconhecida pela seriedade da prestação do serviço, nós precisamos, pessoal, estar no melhor país do mundo, que é os Estados Unidos, né? O melhor país do mundo para fazer negócio é Estados Unidos. Então imagina só, nós abrirmos ali um escritório físico, não precisa ser uma coisa espalhafatosa, tá pessoal? Até mesmo porque nós prezamos pelo dinheiro dos investidores, né? Então a gente não vai fazer um negócio espalhafatoso, certo? Mas nós precisamos criar ali um ambiente bacana, bonito, bem elaborado, certo? Onde os funcionários, que serão funcionários americanos, tá? Não pode ser funcionário estrangeiro, tem que ser funcionário americano. Então, nós iremos contratar ali pelo menos entre 5 a 6 funcionários, tá, pessoal? Para fazer a manutenção do local, para fazer o atendimento do nosso público, tá bom? E também até mesmo para atender telefonemas, tá? Então vai ser bem legal, porque a gente vai poder fazer lives nesse escritório, né? Mostrar que nós estamos trabalhando. O restante da nossa equipe trabalha home office, né? Então os nossos desenvolvedores, que já são praticamente mais de 20 pessoas que trabalham com a gente, desenvolvendo esse ecossistema, essas pessoas continuarão trabalhando de forma home office, certo? E vai chegar um momento também que a nossa empresa, a nossa startup, ela vai possibilitar visto de trabalho para os nossos colaboradores. Então, a gente pode até mesmo, a partir de 2027,
os nossos colaboradores poderão ter visto de trabalho e morar legalmente nos Estados Unidos. Isso pode acontecer, tá? E pessoal, olha que legal. Os Estados Unidos hoje, a Miami, especificamente Miami, o condado, né, de Miami, ele recebe mais de 28 milhões de visitantes. Isso foi o último dado levantado de 2024. Né? Então, assim, é um polo turístico e, ao mesmo tempo, é um polo financeiro. Tá? E também é reconhecido globalmente. Quem no mundo não conhece a cidade de Miami? Se você falar para qualquer pessoa, Miami, todo mundo vai saber qual é o local, é Miami, entendeu? Eu acredito que um outro local mais popular do que Miami seja Orlando ou Nova York. Mas ambas as cidades não têm o mesmo glamour tropical igual Miami. Porque Nova York é muito frio, Miami é um ambiente mais tropical, um ambiente mais acolhedor, certo? Então nós preferimos criar um escritório em Miami. Mas pessoal, não é só porque Miami tem um ambiente, um clima favorável. Meus amigos, eu quero que vocês prestem atenção. Um dos nossos produtos se chama Cotai Payments. Né? O Cotai Payments ele vai aceitar mais de 80 tipos de criptomoedas como pagamento. Né? O Cotai Payments ele converte para o comerciante aquela shitcoin, aquela memecoin em stablecoin. Então, o cliente ele paga em qualquer moeda, mas o comerciante ele recebe em dólares, em stablecoin. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Nós estaremos no melhor país do mundo para fazer negócio, que é os Estados Unidos, trabalhando em dólares, com um público favorável à negociação. Porque, pessoal, o público americano é um público que gosta de fazer negócio. Vamos ser sinceros. Então, hoje, presta atenção nisso aqui. Olha a nossa visão para 2026. A maioria das memecoins, daquelas memecoins que deram certo, não estou falando daquelas memecoins que deram errado, estou falando das memecoins que deram certo. Ó, Dogecoin é uma memecoin. Pepcoin é uma memecoin. Flock, Bonk, Shiba Inu, até a moeda do Trump é uma memecoin. Essas moedas, elas deram certo. E o público delas, a maior parte, mais de 90% da sua comunidade está nos Estados Unidos. Agora, imagina só, imagina o Cotai Payments, certo? Imagina o Cotai Payments aceitando todas essas memecoins como pagamento. Imagina todo o nosso ecossistema aceitando essas memecoins dentro do ecossistema. Porque a maioria dessas memecoins elas não são aceitas pelos outros ecossistemas. Você precisa obrigatoriamente trocar inicialmente a sua memecoin por stablecoin para depois você poder utilizar. E tudo isso é cansativo. Então, o que nós estamos fazendo aqui é facilitando a vida das pessoas. Então, imagina só, pessoal, eu estou mostrando só as memecoins. Eu não estou mostrando o restante das criptomoedas que nós vamos trabalhar, porque nós vamos trabalhar com mais de 80 tipos de criptomoedas no ano de 2026. Eu estou mostrando para vocês somente 6 memecoins, que tem aqui uma capitalização de quase 30 bilhões de dólares. Então você imagina o nosso ecossistema trazendo todas essas memecoins para o nosso ecossistema, aceitando elas de bom grado, para que elas possam ser utilizadas como pagamento, como utilização real. Ó, só a Dogecoin mais de 20 bilhões, só a Shiba Inu mais de 4 bilhões, só a Pepcoin quase 2 bilhões, só a moeda do Trump dá quase 1 bilhão, a Bonk dá mais de 600 milhões, a Flock dá mais de 660 milhões. Então, pessoal, olha só, eu quero que os senhores pensem que o ano de 2026 vai ser um ano eleitoral. Concorda comigo? O ano de 2026 vai ser um ano eleitoral. Agora, imagina só o nosso ecossistema aceitando a moeda do Trump. Imagina só. O 2026 vai ser um ano eleitoral brasileiro, não vai ser um ano eleitoral americano. Não, eu sei disso. Só que a direita apoia o Trump.
certo? Então, nós podemos ganhar de todos os lados. Pessoal, tem muito brasileiro que apoia o Trump. Agora, imagina só, você chegando num estabelecimento comercial, certo? Você chegando num estabelecimento comercial, boicotando o Pix, pagando na moeda do Trump, e o comerciante recebendo automaticamente em dólares. É isso que o nosso ecossistema faz. O nosso ecossistema, meu amigo, vai facilitar a vida das pessoas, principalmente aquelas pessoas que querem trabalhar com moeda forte, querem trabalhar com dólar. O Kotai Ecosystem é amigo do governo americano, ok? Nós estamos nos aliando ao dólar, que é uma arma de guerra. Então, pessoal, quero que os senhores prestem atenção aonde nós estamos chegando. Imagina só, o próprio público americano podendo pagar na moeda do Trump em qualquer comércio americano. Com o Kotai Payments isso vai ser possível. Pessoal, prestem atenção nisso aqui. No ano de 2026, nós vamos lançar a nossa própria blockchain, certo? Essa é a nossa missão, lançarmos a nossa própria blockchain em 2026. Então, o token Kotai, ele vai deixar de ser um token e vai se transformar numa altcoin, certo? Se transformando numa altcoin, ele será a moeda nativa da sua própria rede, assim como a Ethereum, assim como a Solana, assim como a Avalanche, assim como a Polygon, etc, certo? Então, as transferências, você paga uma taxa de gás utilizando o próprio Kotai, porque aí o Kotai deixa de ser um token e passa a ser uma altcoin, certo? Então, a partir desse momento, você poderá criar moedas meme dentro da nossa própria rede. Você pode criar a sua própria moeda. Por exemplo, a moeda do seu cachorro, a moeda do seu político favorito, a moeda do seu atleta favorito e assim por diante. Então, imagina só aí a direita, certo? Pode lançar dentro da nossa rede, do Kotai Ecosystem, dentro da nossa própria blockchain, uma moeda do Flávio Bolsonaro aí, do candidato da direita. É só um exemplo, só estou dando um exemplo aqui. É óbvio que a esquerda também pode fazer, se eles quiserem, mas eu acredito que a esquerda não vai querer boicotar o próprio real, certo? Agora, a direita pode lançar aí uma meme coin do seu candidato favorito, certo? Dentro da nossa rede, e o nosso ecossistema ele vai aceitar. Então o comerciante, você vai poder chegar com a moeda do Flávio Bolsonaro no mercadinho do seu Zé e pagar a ele. E o seu Zé vai receber em dólares. Você está entendendo? Cara, o que nós estamos fazendo aqui é uma revolução. Uma revolução, cara. Pessoal, presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. O Kotai Payments é um dos produtos que nós estamos lançando. Nós já lançamos uma carteira de criptomoedas, que é a Kotai Wallet. O link está aqui na descrição se você quiser baixar. Por enquanto não tem ainda o Kotai Wallet, ainda não está disponível para iOS. Eu acredito que em janeiro já estará disponível, pessoal. Peço paciência porque é uma coisa realmente complexa o que nós estamos fazendo aqui, tá, pessoal? A gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? Então, a nossa carteira, a Kotai Wallet, já está disponível para Android, tá? A Kotai, com a nossa corretora de criptomoedas, já está lançada, já está aqui, mas, por enquanto, ainda não é possível fazer day trade, tá, pessoal? Mas a versão web já está pronta. Só não está disponível ainda aplicativo para Android e para iOS, mas a versão web está disponível. E em janeiro nós vamos lançar o Kotai Payments. Pessoal, o Kotai Payments vai ser sensacional, vai ser a cereja do bolo, acredito eu, tá? Mas haverá vários outros serviços que nós vamos prestar também, vários outros produtos. Olha só, o Kotai Payments, né, que vai ser possível qualquer comerciante da face da terra, com smartphone na mão e acesso à internet, vai poder receber mais de 80 tipos de criptomoeda como pagamento, e o comerciante não paga nenhuma taxa e recebe automaticamente, já convertido aquela meme coin em dólares. Então imagina só, você pode criar uma meme coin do seu candidato favorito em 2026, certo? Você pode criar uma meme coin do seu candidato favorito em 2026 e utilizar o Kotai Payments para receber essa meme coin como pagamento
e o comerciante recebe já convertido o valor em dólar. Cara, é sensacional. Sensacional. Ninguém mais vai precisar utilizar o Pix. Ninguém mais vai precisar utilizar o Pix, cara. Porque olha só. E também, pessoal, um dos produtos que nós vamos lançar no primeiro semestre de 2026 é a Cotai Bet. Então imagina só, cara. Nós estaremos no mercado americano. Um dos mercados que mais gostam de apostar em esportes. Ok? Cara, recentemente teve uma luta aí daquele polaquinho que luta boxe, que eu esqueci o nome dele, Jack Paul. Não sei se é Jack Paul. Um polaquinho americano. Cara, parece que foi assim, centenas de milhões de dólares. Para falar a verdade, o número de apostas, o valor de apostas nessa luta desse youtuber, que aconteceu recentemente, uma luta de um youtuber, parece que foi mais de $1 bilhão de aposta, cara. Foi bilhões e bilhões de dólares em aposta, em movimentação de aposta. Então imagina só, a Cotai Bet, a pessoa, o que ela faz? Ela vai poder conectar o seu aparelho celular, ela conecta a carteira dela e só. Com um clique, a pessoa ela já se torna nosso cliente. Então todo o nosso ecossistema não tem qualquer tipo de burocracia, pessoal. Pelo amor de Deus. Cara, vai ser sensacional. O mercado americano vai abraçar a gente, cara, pela facilidade, tá? E não só isso. Olha só, cara, isso aqui vai ser muito legal. Por quê? Porque esse ano de 2026, nós pretendemos implementar dentro da Kotaico, a nossa corretora, um sistema de day trade em criptomoeda. Então, nós teremos vários pares de negociação lá, BTC USD, que é Bitcoin USD, Ethereum USD, BNB USD, KTI Kotai USD, várias paridades para que você possa fazer o seu day trade ali sem qualquer tipo de burocracia. Vai ser muito legal. Então, o Kotaico, a nossa corretora, aonde que ela vai ganhar dinheiro? Ela vai ganhar dinheiro no spread, na comissão, porque quando você clica em fazer uma operação, a corretora ela cobra um pequeno spread, uma pequeníssima comissão do seu trade, entendeu? Então, as corretoras elas ganham dinheiro dessa maneira, uma maneira justa, porque nós estaremos fornecendo um ambiente seguro de negociação, onde você pode lucrar. Então, nada mais justo do que nós cobrarmos uma pequeníssima comissão. Chega a ser tão baixo a comissão, cara, que a pessoa nem sente. Então, a Kotaico, ela acaba ganhando no volume de negociação, entendeu? É a mesma coisa a Cotai Bet. A Cotai Bet também, ela ganha no volume de negociação, entendeu? A corretora também. Então, imagina só, o público americano, cara, poder fazer day trade sem qualquer tipo de burocracia, sem precisar fazer qualquer tipo de identificação, sem reconhecimento facial, sem biometria, sem qualquer burocracia. Então, o nosso ecossistema é muito bom, cara. Então, o que eu quero explicar para vocês é que o Cotai Ecosystem, ele vai abraçar todas as criptomoedas. Cara, esse ano de 2026, nós vamos aceitar mais de 80 tipos de criptomoedas. A nossa pretensão é que até 2027 nós estejamos trabalhando com mais de 150 tipos de criptomoedas. Você está entendendo? Pessoal, o Cotai Ecosystem não é inimigo do Bitcoin, não é inimigo da Solana. Não. Você não está entendendo. O Cotai Ecosystem é um ambiente favorável de negociação onde nós vamos abraçar toda a comunidade global de criptomoedas. Nós queremos ajudar a comunidade global de criptomoedas a transformar a sua shitcoin, a sua memecoin em uma coisa útil para que ela possa utilizar as suas criptomoedas no dia a dia. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos facilitando a vida das pessoas de maneira justa, cobrando comissões pela prestação de serviço. Então é um negócio sensacional o que nós estamos criando aqui. É por isso que o Cotai Ecosystem será uma startup bilionária nos próximos anos, tá? Pessoal, olha só. Uma novidade. Além do escritório que nós vamos abrir um escritório físico em Miami, tá? Além desse escritório, a nossa intenção é fazer
Cotai Summit, primeira edição 2026, Estados Unidos. O Cotai Summit pequeno, convidar alguns youtubers, convidar alguns influencers, fazer uma coisa mais parecida com o que nós fizemos recentemente em Florianópolis, tá? Para poucos convidados, ali para 100, 150 pessoas. Então, fazer um Cotai Summit 2026 em Miami, tá, pessoal? Essa é a nossa intenção. Só que não para por aí. 2026 também nós vamos fazer um Cotai Summit em São Paulo, no Brasil. Pessoal, o Cotai Summit será em dias diferentes. O Cotai Summit que vai acontecer no Brasil em dezembro de 2026 no Brasil não será na mesma data que nós pretendemos fazer o Cotai Summit nos Estados Unidos. Será em datas diferentes, tá, pessoal? E também, além do Brasil, além dos Estados Unidos, nós pretendemos fazer o primeiro Cotai Summit fora do Brasil, que será em Buenos Aires. É Buenos Aires que fala? Buenos Aires. Acho que é assim que se pronuncia, né? Buenos Aires. Na Argentina, tá, pessoal? Até mesmo porque o Milei, ele facilitou muito a aceitação das stablecoins, né? Então, como o Cotai Ecosystem está trabalhando em favor do dólar americano, que a nossa intenção é se aliar 100% ao dólar, se aliar 100% ao governo americano, que está facilitando, certo, as negociações de criptomoedas, ok? Então, nós queremos fazer um Cotai Summit 2026 em Buenos Aires, na Argentina. E também é a primeira edição argentina, certo? Então será um Cotai Summit mais pequeno ali para 100, 150 pessoas. Um Cotai Summit de apenas um dia na Argentina, tá? Então, resumindo, pessoal, 2026 nós temos a intenção de fazer um Cotai Summit na Argentina, que vai durar apenas um dia. No Brasil, que vai durar de 2 a 3 dias. Esse aqui vai ser um Cotai Summit bem grande, tá, pessoal? Para 3, 4 mil pessoas. E esse Cotai Summit dos Estados Unidos também é um Cotai Summit pequeno ali, de um dia também, de apenas 100, 150 pessoas, tá? Então, meus amigos, 2026, muita coisa boa vai acontecer em 2026 no Cotai Ecosystem, tá, pessoal? E, meus amigos, uma notícia muito boa. A partir de março de 2026, é o momento em que nós vamos focar 100% na divulgação do nosso ecossistema. Exatamente. Para quem não sabe, o nosso ICO que está acontecendo nesse momento, ICO é uma oferta inicial de moedas, assim como a Binance fez em 2017, tá? Então, o nosso ICO ele vai se encerrar no dia 7 de março de 2026. Daqui a pouquíssimos meses, daqui 2 meses e meio vai acabar. Você não vai mais poder comprar o Cotai da gente. O Cotai está muito barato, tá? Então, pessoal, depois que o ICO terminar, o Cotai ele vai se valorizar no mínimo em 10 vezes. Tá? Em 10 vezes. Então, você só vai poder comprar de quem tem Cotai, tá? Na primeira semana que o ICO terminar, o Cotai já tem uma valorização mínima de 10 vezes, tá? Então, pessoal, presta atenção. A partir de março, nós teremos um orçamento mensal de R$1 milhão. R$1 milhão disponível para marketing, para publicidade, para parcerias, para trazer usuários para o nosso ecossistema. Então isso é muito, muito positivo, tá? Então imagina só, 12 meses ali, investidos R$1 milhão por mês em marketing, qual que é a nossa meta? A nossa meta mínima é alcançar no mínimo 1 milhão de usuários ativos dentro do Cotai Ecosystem. Aonde estarão esses 1 milhão de usuários? Eles estarão na Cotai Wallet, na Kotaico, no Cotai Payments e na Cotai Bet. Você está entendendo? Então, até janeiro, fevereiro de 2027, nós temos que alcançar no mínimo 1 milhão de usuários. Entendeu? Essa é a nossa meta mínima, pessoal. E, pessoal, olha que legal. A partir do momento que nós alcançarmos 1 milhão de usuários, nós vamos alcançar um faturamento mínimo mensal de $6 milhões. Então, a partir desse momento,
dinheiro não será mais problema. Nós não teremos mais qualquer tipo de problema para continuar financiando o marketing do nosso ecossistema, ok? Não teremos mais qualquer tipo de problema em relação a isso. Então, a partir desse momento, o Kotai Ecosystem já começa a andar com as próprias pernas, sem precisar da ajuda de mais ninguém, tá? Então, meus amigos, é o seguinte, o que eu visualizo? Eu visualizo que até o final de 2026, o Kotai Ecosystem ele terá uma valorização mínima de 20 vezes. 20 vezes após o fim do ICO. Então, após o fim do ICO, uma valorização de 20 vezes. Então, mesmo após o fim do ICO, o Kotai Ecosystem ainda estará muito atrativo financeiramente para os investidores. Porque a projeção é que o Kotai, a altcoin Kotai, ela possa ultrapassar um centavo de dólar ainda em 2026. Então vai ser bem interessante observar a evolução do nosso ecossistema e a evolução da nossa criptomoeda. E, consequentemente, todos os senhores que investirem agora no nosso ICO, os senhores conseguirão, com certeza, ainda no primeiro ano, recuperar todo o investimento dos senhores. Com essa valorização, não tem erro, né, pessoal? Então, é aquilo que eu sempre falo. Todos nós temos o poder de escolha. Nesse momento, eu estou fazendo a minha escolha. Eu escolhi trabalhar 16, 17 horas por dia, porque eu estou visualizando um futuro lá na frente, nos próximos 4, 5, 6 anos. É esse futuro que eu estou buscando. Um futuro onde eu posso andar com a minha Lamborghini em Miami sem qualquer tipo de preocupação ou sem qualquer tipo de vergonha, porque eu estarei fazendo tudo honestamente. E sem falar que todos aqueles que acreditaram nesse projeto também poderão ter a oportunidade de morar com as suas famílias em qualquer país do mundo, sem se preocupar com dinheiro, porque dinheiro não será mais problema. Pessoal, preste atenção. Hoje, para você comprar, para você investir $1.020, você adquire 34 milhões de Kotai. 34 milhões de Kotai. Com $1.020 hoje. Daqui 5, 6 anos, num cenário mais pessimista possível, o Kotai batendo 10 centavos, que eu não acredito nesse cenário, eu acredito que o Kotai possa estar acima de 40, 50 centavos, mas tudo bem. O Kotai atingindo no máximo 10 centavos, os seus $1.000 se transformarão em 3 milhões e 400 mil dólares. Ou seja, qual dos dois lados os senhores querem estar? Os senhores decidem. Eu quero mais uma vez falar para os senhores que nós temos sócios, tá, pessoal? Que vai garantir a parte de publicidade para a gente. Nós temos um outro caixa de mais de 4 milhões de dólares, que nós temos caixa suficiente para bancar esse ecossistema pelos próximos 5 anos. Ou seja, basta a gente fazer a coisa certa e ajudar o próximo, tentar solucionar um problema, ok? Pensando em solucionar problemas. É isso que o Kotai Ecosystem é. O Kotai Ecosystem, ele é um solucionador de problemas. O Kotai Ecosystem é uma coisa que vai impactar diretamente o universo das criptomoedas. Agora imagina, meus amigos, imagina só todas essas memecoins se aliando ao Kotai Ecosystem. Todas elas serão beneficiadas. Então, a nossa missão é facilitar a vida da comunidade cripto. E, consequentemente, nós vamos ganhar dinheiro com isso, ok? E quem entender o jogo que nós estamos jogando, que é o jogo do equity, o jogo do bilhão, quem entender esse jogo, não vai estar chorando em 2030. Isso eu garanto. Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast. E até mais, pessoal.